Quando você ama um narcisista, talvez essa seja uma das maiores dores. O que será que um narcisista pensa sobre o amor que você sente por ele e que você acredita que seja o maior que você já sentiu na sua vida? Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre isso. Quando uma pessoa se relaciona com um narcisista, é uma sensação incomparável. Por mais que você tenha tido outros amores na vida, por mais que você tenha experienciado sensações que tenham sido super legais, por mais que você tenha vivido um primeiro amor que é inesquecível, um relacionamento com um narcisista, ele é incomparável em todos os seus setores. Ele é incomparável pela intensidade, ele é incomparável pelo amor que você sente, ele é incomparável pela destruição que causa, ele é incomparável. E quando a gente pensa em todo esse amor, em todo esse sentimento que a gente carrega durante muito tempo, quando a gente passa pelo descarte, que fica tão difícil a gente sair disso, para onde vai tudo isso? O que será que o narcisista pensa de todo esse sentimento? Por mais que a vítima faça, por mais que ela tente se expressar, parece que isso de alguma forma bate no nada. Parece que tudo que você sentiu foi em vão, parece que tudo que você pensou foi em vão, de repente você se vê ali sozinho com todo esse sentimento. Quando eu falo sobre o sentimento que a gente tem ou que a gente acredita que tem, a gente precisa pensar que quando a gente se relaciona com um narcisista, a gente está se relacionando com uma pessoa que está projetando, que está criando, que está ali fazendo um personagem que é muito adequado pra gente, que é muito agradável, mas que não é a pessoa. A gente não está se relacionando com a essência da pessoa, a gente está se relacionando com aquela projeção. Então, quando a gente ama, a gente não ama o narcisista, mas a gente ama a ideia, a gente ama a sensação, a gente ama o que foi criado, a gente ama a criação. E quando a gente passa por um descarte, quando a gente passa por um tratamento de silêncio, por todo o condicionamento, a gente fica muito preso à ideia da sensação que a gente tinha que era muito agradável, a gente fica preso à ideia daquele sentimento que a gente acreditava que a gente tinha pela pessoa. É muito confuso da gente entender isso, mas no fundo a gente não estava acessando alguém, não era uma troca, era uma experiência que a gente estava tendo com a gente mesmo através de outra pessoa. O narcisista estava dando pra gente coisas que eram super agradáveis, super intensas, mas não era ele, não era ela. E quando a gente fala que a gente ama o narcisista, a gente ama a narcisista, não é bem isso. E quando a gente fica preso depois e a gente não consegue sair, a gente fica ali no celular e vendo e assistindo a novela, é muito mais um sentimento de abstinência, de dor, de perda de identidade, porque a gente fica assistindo a nossa própria vida ali enquanto a nossa tá parada. Então é confuso a gente falar sobre o sentimento que a gente tem pela pessoa. Não que o sentimento não exista, existe um sentimento, mas é como se ele tivesse canalizado para alguma coisa que não existe. Ele está canalizado para uma invenção. Quando a gente pensa isso do nosso lado, já é extremamente confuso, porque o sentimento está lá, ele é real, para a gente ele é real. Do lado do narcisista, ele sabe que ele criou aquilo por quem a gente se apaixonou, por quem a gente ama, né? Quem a gente ama. Então ele sabe que a gente não ama quem ele é. Ele sabe que a gente ama a criação. Ele sabe que ele teve que fazer uma série de coisas. Ele sabe o esforço que existe também para manter tudo aquilo que faz com que a gente dê o que ele precisa, que é o suprimento que ele vem buscar. O narcisista não acredita neste amor que a gente tem, porque esse amor não é
para ele, não é com ele. Esse amor é pela criação. E é claro que ele sabe o esforço que ele tem que ter para manter essa criação. Esse é um ponto importante para a gente colocar aqui, porque a vítima, ela acredita durante muito tempo que ela não está conseguindo demonstrar o suficiente, né? Que ela não está conseguindo alcançar o suficiente, porque de fato o narcisista, ele cria esse personagem, ele ou ela cria esse personagem, a vítima, ela não vai conseguir atingir a pessoa, o amor dela não consegue atingir a pessoa, até porque o foco dela, né? Ela acredita que ela está amando a profundidade, mas ela está amando aquilo que ela foi apresentada. Então, esse é o primeiro ponto para a gente colocar. A gente ama a criação, a gente foi apresentada à criação. Um outro ponto importante é que o narcisista, ele vem, né, de um lugar muito doloroso, onde não existiu amor. Quando fala sobre o transtorno de personalidade narcisista, a gente está falando justamente de uma ruptura por conta de uma ausência de amor, de uma ausência de validação, de uma ausência de conexão extremamente dolorosa, onde isso na infância, né, dessa pessoa, e por conta disso, para aguentar essa carga tão pesada, é justamente por isso que o transtorno se manifesta, onde é criada uma outra estrutura mais forte, mais robusta, mais combativa, inacessível, que não permite mais com que essa criança sofra. Quando se fala de amor, se fala sobre amar esta pessoa, a gente está falando de uma pessoa que não teve amor, que não foi validada, que não foi amada e que não acredita também que isso seja possível. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode colocar aqui que é muito relevante para se observar. Se a gente fizer análise só até esse ponto, a gente poderia cair num erro muito grande, que é um erro justamente de manipulação, onde o narcisista, ele se vitimiza, ele apresenta a parte triste da história, que muitas vezes está muito próximo ali da realidade, apesar de que a vítima, ela não vai ter acesso a toda a realidade, mas onde você chega próximo de algumas coisas que podem ter acontecido na vida dessa pessoa, e você pode ficar com a falsa sensação de que você vai conseguir ultrapassar essa barreira, suprir esse amor, dar este amor e dar o afeto que essa pessoa está buscando. Acontece que o transtorno fala justamente sobre isso, sobre uma barreira intransponível, já não se acessa mais isso. Não vai ser o seu amor que vai conseguir dar essa sensação de uma coisa que nunca existiu. Nunca existiu, não existe a referência do amor, não existe o aconchego, não existe o colo, não existe a validação, não existe o afeto. Então, isso é muito complexo, porque a vítima também patina durante muito tempo acreditando que ela vai conseguir suprir, que ela vai conseguir fazer o papel. E isso normalmente é usado como um instrumento ali de manipulação, porque o narcisista não quer que você acesse nada, não é para você acessar nada, você não vai mexer em nada, porque essa estrutura protege, essa estrutura onde nada é acessado protege. Então, o amor da vítima, ele não é uma coisa real, não é uma coisa que o narcisista acessa. A devoção da vítima, o que a vítima faz, como a vítima enaltece, como ela coloca num pedestal, como ela fica ali o tempo inteiro colocando a importância que o narcisista tem, isso faz com que essa nova estrutura se sinta validada, porque essa estrutura precisa desse tipo de alimento, mas não acessa o real. É difícil da gente entender como é que funciona, mas não deixa de ser um mecanismo, é um mecanismo, né, de sobrevivência para uma dor tão forte, tão importante ali.
O transtorno em si, ele fala também sobre um outro modelo onde pessoas passaram por validações que foram muito extremas, né? Pessoas que foram extremamente validadas e numa infância super permissiva, onde tudo era permitido, e que isso também poderia dar origem ao transtorno de personalidade narcisista, então isso também não pode ser colocado de lado. Um outro ponto importante para a gente colocar aqui é que narcisistas usam o amor para conseguirem as vantagens e as manipulações que tem. Então, por que isso também não seria feito com outras pessoas? Quando você fala do amor de uma forma gratuita, né? Porque o amor, ele é isso, o amor ele é gratuito, mas quando você fala sobre isso de uma forma gratuita, não é uma experiência que o narcisista conheça, não é uma experiência que exista como real dentro de uma vivência de um narcisista. Então isso não soa como realidade, até porque o narcisista usa o amor de uma outra forma. Então, entende que isso meio que não faz sentido? O amor, ele não faz sentido. O amor é uma bobagem, né? Como se o amor fosse uma grande bobagem. Além disso, o sentimento da vítima não é uma responsabilidade do narcisista. Então, o que a vítima pensa ou sente não é uma coisa que o narcisista se importa. É sempre sobre a sensação que o narcisista vai ter a partir do comportamento da vítima. É a partir do que a vítima faz e não do que ela sente. O que ela sente dentro da situação, isso é um problema dela, mas o que ela faz é o que interessa, porque isso sim vira uma fonte de suprimento. Quando a vítima fica muito mal ou quando ela fica muito feliz, ela faz coisas, ela se humilha ou ela compra coisas, ela entende que é o comportamento da vítima, é o desespero da vítima que faz ela fazer coisas. Isso mostra o quanto o narcisista é importante, o quanto o narcisista é relevante, é sempre mostrando com relação a ele, não só o sentimento que ela está tendo, porque isso é com relação a ela e ela não importa, a vítima não importa. Quando o sentimento da vítima faz com que a vítima faça coisas, com que o pensamento dela faz com que ela faça coisas, aí sim. Então, o amor da vítima em si não importa. Mas se o amor da vítima faz a vítima fazer coisas, aí sim. Um outro ponto importante é porque a vítima, como ela ama esse encantamento, ela ama a projeção, e com o passar do tempo, com esse deslocar de máscara, né? Quando a vítima já não está mais no love bombing, ela já não está mais nessa fase de encantamento, ela começa a ter uma queda na performance dela, ela começa a ter inclusive movimentos de adoecimento, de querer sair disso, ou seja, ela não ama a etapa onde ela já não está mais tendo em troca esse conforto todo, né? Quando ela não é colocada ali no pedestal, quando ela não está na etapa do love bombing, ela fica o tempo inteiro querendo voltar para aquele momento. Então isso confirma também para o narcisista o que para ela é uma realidade, de que o amor é sempre baseado numa ideia falsa, numa ideia de que pessoas trocam a ideia de amor por coisas que são feitas, porque é isso que acontece na experiência que eles têm com as pessoas, porque de fato eles criam essa projeção, a pessoa se encanta pela projeção, e quando a projeção começa a sugar essa pessoa de volta, ou seja, o narcisista começa a puxar essa pessoa, sugar essa pessoa, drenar essa pessoa, a pessoa fica querendo que aquilo volte, ela fica querendo aquele modelinho do começo, ela não continua amando esta parte ruim. Ela quer aquela parte do começo. Então, isso confirma, isso reforça essa ideia de que não, você não ama, você ama aquilo
que eu te dava ali. Por isso você se humilha para ter aquilo que eu te dava no começo. E aí o jogo vai ficando cada vez mais intenso, porque ele dá um farelinho para que a pessoa se submeta cada vez mais, porque ela tá presa à ideia do que ela ama. É claro que quando a gente fala sobre narcisista, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, mas isso serve como um norte para a gente entender como é que funcionam essas dinâmicas, principalmente porque a vítima fica presa à ideia de que ela poderia fazer alguma coisa porque o amor dela vai salvar, ela vai conseguir fazer alguma coisa com o amor dela, mas o amor da vítima não é um artigo que esteja fazendo falta ali para o narcisista. O narcisista não quer o amor da vítima, ele não acredita no amor da vítima, mas sim na devoção, na necessidade que a vítima tem, porque isso reforça a importância que ele tem, isso reforça a superioridade que ele tem, isso reforça a força que ele tem, como ele é imbatível, como ele é indestrutível, como ele é necessário, como ele é superior a todos os outros. E isso tem uma diferença muito grande. O amor nivela, né? O amor deixa as pessoas vulneráveis, o amor deixa as pessoas acessíveis, o amor deixa as pessoas abertas. Quando a gente fala sobre veneração, sobre pedestal, você está colocando num lugar inatingível, o que é bem diferente. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.